E aí, pessoal? Hoje vamos trazer um assunto diferente aqui. Nós vamos trazer ela que é responsável, uma das responsáveis, né, pela De Passos, atua com engenharia mecânica, de produção e segurança do trabalho. Muita coisa que vai acontecer nesse podcast hoje, até porque eu adoro esse assunto de gestão, né? E a galera de engenharia de produção são os profissionais dos processos. E uma empresa ela não vai, jamais terá sucesso se não implementar processos dentro do seu dia a dia. Então, por isso que esse podcast mais do que especial, porque nós trouxemos nada mais, nada menos do que ela, doutora Elaine. E também ela é triatleta, viu? Triatleta, trouxe aqui para me motivar. Que assim, não tô lá treinando muito bem. Mas tem que deixar essa planilha verde, né, Saulo? Tem que deixar a planilha verde. Tem que deixar a planilha verde, até porque eu quero lá no dia do hambúrguer ganhar, entendeu? A premiação. Justamente. Dezembro vai ser o meu mês, será? Ó. Não, mas tem Natal. Então, não sei. Vamos ver, Elaine. A gente vai conversar isso depois, entendeu? Me conta, Elaine. Conta pra gente aí. Como vocês conseguem manter esse padrão de soluções, né, de segurança. Porque, no final de contas, né, envolve tudo segurança, né? Quando você implementa processo, você está assegurando que as coisas fluam da forma correta. Sem dúvida. A parte de segurança do trabalho, a parte de engenharia mecânica também é sobre segurança. Uma Sem máquina dúvida. que dá um problema, né? Enfim, causa um problema de segurança. Talvez uma segurança, talvez não de vida, mas uma segurança pelo menos da saúde da empresa, né? Com certeza. Então, é tudo sobre segurança. Com certeza. Bom, primeiramente agradecer o convite, né, Saulo? Assim, estou muito feliz de estar participando aqui, podendo falar um pouco sobre esse tema, assim, que eu sou super apaixonada, né? Especificamente sobre processo, gestão, né? Gerenciamento de rotina. E falar um pouquinho da De Passos também, né? Como é que a gente atua, como é que a gente está hoje no mercado. E em relação à segurança, como você comentou, no final tudo vai ser sobre segurança, né? Se a gente está falando de um projeto mecânico, de uma atividade, de uma frente de serviço mecânica, a gente está o tempo todo falando ali de pessoas, né? Envolvendo pessoas, muitas vezes em atividades extremamente críticas, trabalho em altura, espaço confinado, então que exige muito esse acompanhamento ali ligado à segurança de quem está executando, à segurança do processo. Quando a gente fala também de processo, quando a gente fala de gestão, de alguma forma isso se conversa com segurança também, ter as pessoas entendendo como é que as coisas precisam funcionar, como é que os processos precisam acontecer, né? Isso acaba conversando diretamente com segurança. Tantos procedimentos operacionais que a gente tem em diversos lugares, né? Instruções técnicas, instruções de trabalho, que isso vai fazer com que as coisas aconteçam de forma segura. Então, no final ali, né, a gente acaba centrando nessa questão da segurança mesmo. E tem que ser. Agora sim. Obviamente, você como uma pessoa elegante, né? Talvez você não possa dizer isso, mas eu posso, né? Já que não tenho tanta elegância assim. Elaine, eu sinto um mercado qual você trabalha, né? Que o básico bem feito, ele ainda é muito raro. Eu conheço algumas empresas, não diremos, obviamente, né? Não vamos entrar em tantos detalhes assim, mas muitas empresas que falam sobre, né, esse tipo de gestão, falam que fazem, mas não fazem tão bem assim. Empresa de segurança do trabalho que não é tão segura assim, entre outras. Como é isso? Como é lidar com esse cliente que acredita que de tanto tomar porrada, acaba ficando um pouco desconfiado? Como é que vocês conseguem adentrar esses espaços? Porque eu sei, né, não é à toa que você está no Expandir, a competência
ao qual vocês trabalham, e não seria exagero dizer o amor que vocês têm por Com certeza. por prestar esse serviço, que para mim faz toda a diferença. Com certeza. Você tocou num ponto, Saulo, assim, que eu sempre acabo conversando sobre isso. Quem já trabalhou comigo, inclusive, já me viu várias vezes falando sobre essa questão do poder do básico bem feito. Então, tem muitas coisas que as pessoas acabam negligenciando, né, que é o mínimo que tem que acontecer numa prestação de serviço, numa relação ali cliente-fornecedor, com cliente prestador de serviço. E até o Marcos Vinícius postou um vídeo essa semana exatamente falando sobre isso, né, do básico que precisa ser entregue. E aí, falando de forma geral, responsabilidades que precisam acontecer em qualquer segmento, né? O cumprimento de um prazo que foi acordado, o cumprimento de um escopo que foi definido no momento de assinatura de um contrato, né? Até onde vão as responsabilidades das partes, né? É o famoso combinado não sai caro, né? De jeito nenhum, né? Exatamente. E como é que você, assim... Como vocês dois enxergam esse mercado aí carente dessa qualidade e respeito de prazos? Desde o início... Você estava me contando aqui, inclusive, sobre os trabalhos autônomos do Diego, né? Que é o seu sócio, sim, de vida e profissional, né? Exato. Então, assim, como é? Né? Eu não conheço ainda... nunca tive a oportunidade de conversar com ele. Sim. Mas como é isso? O que foi que ele criou? Que diferencial é esse? Desde o início, Saulo, desde quando a Depassos ainda era uma ideia, assim, uma ideia conjunta, né? À medida que a gente foi desenhando e foi dando corpo à ideia da Depassos, a gente já foi premissando e a gente já foi escrevendo valores que a gente ia levar com a gente em qualquer serviço que a gente executasse no mercado. Isso é bom. Né? Então, qualquer serviço, seja ele um serviço rápido, seja ele um serviço de um escopo mais simples, ou seja, um escopo mais robusto, teriam premissas ali que a gente não ia abrir mão. Um deles é responsabilidade técnica. Na verdade, assim, tem 3 que a gente tem lá premissado, a gente tem escrito, a gente fala sempre sobre isso. Responsabilidade técnica, excelência e segurança. Então, foi excelente até você começar falando de segurança, porque isso está na nossa prática, isso está no nosso dia a dia. Está na cultura. Exatamente, perfeito. Então, quando a gente coloca esses 3 itens nas nossas entregas, nos serviços que a gente presta para o nosso cliente, é onde a gente tem, pelo menos, o básico bem feito. Né? Pelo menos. Mas quando a gente fala, como você comentou, né? A gente está num mercado que hoje até o básico bem feito está ali comprometido, né? Ele acaba, né, muitas vezes você contrata um serviço e nem o que você contratou, o mínimo que você contratou está sendo atendido. Então, como que a gente leva isso para o mercado, como que a gente enxerga isso e como que a gente entrega? Tendo na prática o que a gente tem premissado. É segurança, é responsabilidade técnica. Eu entrego, eu vou assumir um contrato aqui com o meu cliente daquilo que eu tenho competência e eu tenho capacidade de entregar com excelência, que é outro valor nosso também. Tem faltado muito essa palavra no mercado, excelência, né? As pessoas, elas querem entrar no mercado e aí pelos motivos errados, né? Ela quer, muitas vezes, entra por uma oportunidade ali e só quer ganhar dinheiro, mas o dinheiro ele precisa ser consequência de um trabalho. Todo mundo já ouviu isso, eu já falei isso 200 vezes no podcast, mas poucas pessoas entendem de fato o que está sendo falado aqui. Né? Não é sobre... Né? O jogo não é sobre resultado financeiro. O jogo é sobre, primeiramente, o porquê. Exato. Né? Exato. Quando você tem um porquê forte, o como fica muito mais leve. Exato. Né? E aí eu sinto que isso, né? Hoje a gente vive uma geração de especialistas que não são especialistas em nada. Eles, uma boa parte, né? Acaba criando vídeos, criando engajamento nas redes sociais, mas quando você vai ver, né, no backstage ali, a entrega é muito menor do que a promessa. Exato. E isso está
corrompendo o mercado. Por outro lado, Elaine, quem é bom sobressai. Muito mais fácil. Quem está fazendo do jeito certo, ele se sobressai e ganha o mercado. Exato. Né? Por isso que a gente vê também muitos profissionais, né, migrando áreas em áreas. Porque se você não consegue manter a excelência, talvez você feche um bom primeiro contrato. Mas não passa disso. E aí uma empresa não sobrevive só de primeiros contratos. Né? Com certeza, com certeza. E isso vai ficar muito claro ao longo do tempo, né, Saulo? Porque se... Enfim, um negócio não está ali, é o especialista superficial, né? Eu estou vendendo, mas na hora da entrega, né, aquilo acaba não correspondendo ao que eu vendi, ao que eu mostrei para o mercado. É como você está dizendo, isso vai acontecer uma vez, isso vai acontecer duas, mas numa curva de tempo isso é insustentável, não adianta. A gente está num mercado que é exigente. A gente está falando aqui do básico bem feito, né, que é um cumprimento de prazo, é um cumprimento de escopo, e entregar a qualidade que foi combinada, mas ao mesmo tempo a gente está no mercado que exige muito, que a gente, mesmo tendo a preocupação de entregar o básico, a gente tem que buscar sim ir além, superar a expectativa, né? Se o cliente me pediu eu preciso ver o que eu posso fazer para entregar A mais B mais C, né? Porque eu quero aquele cliente comigo, eu não quero só fazer essa venda, eu quero que ele perdure, que ele caminhe comigo, que eu construa uma jornada com ele. Então, existe esses dois lados, né, de a preocupação do básico bem feito, porque o mercado, a gente está vendo uma série de falhas, mas eu também tenho que pensar em ir além, porque o mercado é exigente, né, não adianta. Sim. E como foi que você percebesse que esse cenário não era apenas uma oportunidade, Elaine, mas um chamado para empreender e construir, né, algo próprio? A gente, pelas nossas experiências, Saulo, assim, de outras empresas pelas quais a gente já passou, de grandes empresas, a gente vivenciou muito isso que a gente está comentando, né? Da entrega ficar... Ela está falando isso, sobre essa experiência, porque ela assinou a carteira de trabalho com 15 anos, 14 anos de idade, tá? Por isso que vocês estão aí achando estranho. A gente passou por exatamente essa experiência que a gente está comentando, de eu contrato um serviço, né? Eu preciso ter uma entrega, né? Eu contratei uma entrega e ela não aconteceu conforme eu esperei, né? Então... O básico não acontecia, né? Então, num mercado que a gente está querendo mais, que a gente precisa exigir mais, que precisa acontecer além, mas o básico não está acontecendo. Isso já abriu uma porta ali, uma visão para a gente, né? Um ponto de atenção. Talvez vocês tenham trabalhado em alguma dessas empresas que eu disse que conheço, né? Que de fato, assim, eu fico observando e eu digo, poxa, se essa galera fosse tão boa de venda quanto é de entrega, o cenário era outro, completamente diferente, né? E talvez sejam essas empresas que vocês passaram. E assim, quando eu falo de empresas pelas quais a gente já passou, é no sentido dessa relação prestador de serviço, sabe? Tudo bem. É nesse sentido de eu estou dentro de um ambiente que eu preciso contratar um serviço, eu preciso ir para o mercado atrás de um prestador, e aí esse serviço que foi contratado com um prestador não está ali alinhado com o que foi combinado, entendeu? Sim. Nesse sentido. E, de novo, e aí, falta muita excelência. E segmentos diferentes, mercados diferentes, né? Não estou falando especificamente só de um processo voltado à gestão, né? De uma consultoria. Em mercados diferentes, assim, a gente não precisa fazer muito exercício, muita força para encontrar oportunidades nesse sentido. E vem cá, você já saiu ali para o mercado de trabalho para empreender, ou você foi CLT antes? Eu fui CLT, na verdade toda a minha vida, a minha vida sempre CLT. Não tenho, assim, histórico, né, como muitas pessoas já entram nesse mercado, apesar de ter tido um momento, uma fase ali como CLT, mas tem um histórico, tem família que empreende, né? Não é o meu caso, né? Não é o meu caso, nem o de Diego também, né? Eu até perguntei se vocês tinham se conhecido na faculdade, né? Que eu achei que vocês tinham conhecido na faculdade, começaram ali... Não, a gente se conheceu na natação, né?
nos treinos para o triatlo, né, que a gente se conheceu. Sim. Mas Diego é engenheiro mecânico e minha formação é engenharia de produção. E acabou, enfim, foi bem... Deu match. Foi alguns anos depois da faculdade. Deu match ali na... Foi pelo triatlo, não foi pela formação, não. Isso é legal, né? Isso é muito bacana. E como foi essa virada de chave aí do CLT? Exato. Então, na verdade, falando por mim, né, a minha visão, Saulo, eu já vinha há um tempo pensando sobre esse movimento, sabe? De fazer um movimento, não necessariamente fazer uma transição, como acabou acontecendo, né? Eu me desliguei do CLT, né, e passei a empreender, mas de fazer uma transição gradativa, algo nesse sentido. E acabou acontecendo que não foi nada gradativo. Mas, assim. né, você tem que ser, vamos logo, vai, e o que não for dando certo, corrige, e é isso, fazer acontecer. Uhum. Que, assim, eu tô falando num tom de brincadeira, mas é exatamente isso, né? Uma vez que a decisão está tomada, que eu acho que o resto é perder tempo. Exato. Eu acho que é onde a gente acaba demandando mais tempo em fechar a decisão, em bater o martelo. Vou mudar, vou fazer um movimento de transição, ou agora, daqui a tanto tempo, né? Mas uma vez que você tomou a decisão, né? Não tem mais o que ficar ali, né? Perdendo tempo. E muitas vezes empreender, minha amiga, é trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Isso o tempo todo. Né? E como foi para você, Elaine, trocar ali, né, uma certa segurança, né, passar a assumir custos fixos, né? Precisa acaba aprendendo na prática vendas, né? O setor comercial, né? Aquela... Quem empreender ninguém ensina na faculdade, né? É verdade, exatamente. A gente tem um sistema educacional que eu acredito que poderia preparar melhor para a vida, né? Pelo menos é o sentimento que eu tenho, talvez só eu tenha esse sentimento, mas tenho isso muito forte, né? Você não vê, né, na escola básica ali, no ensino fundamental, ensino financeiro, ensinar ali a parte comercial, como vender, como negociar, né? Ter todo esse preparo, né? Perfeito. A gente não vê isso. Não tem. E muitas vezes a gente sai num CLT ali achando que tudo vai ser flores, mas as flores ela tem os espinhos, né? Com certeza. E esses espinhos, o que é o tempero, né? A dificuldade é o tempero do sucesso, né? Isso aí eu já entendi isso. E como é bom você contar uma história de superação. Uhum. São as melhores histórias para ser contadas. Então, por isso que, Elaine, eu não sofro mais também, né? Às vezes a gente passa certos perrengues, alguns percalços, mas eu não sofro com isso. Eu sempre penso, quando acontece, eu sempre penso disso, cara, é só para melhorar a história que eu vou contar depois. E sigo. Mas como foi para você? Saulo, é exatamente isso, assim, quando a gente toma a decisão começa a ir por esse caminho de empreender, a gente logo sente, acho que é essa primeira dor na faculdade eu não fui preparado para nada disso, né? Sim. A gente entende, a gente está preparado tecnicamente, acredito que na maioria das vezes é isso que acontece, né? Eu entendo, uma pessoa acaba tomando um caminho específico ali dentro do universo dos negócios, porque entende, porque domina um produto, porque domina uma técnica, porque domina algo específico do universo, do cenário, do contexto técnico. Mas só isso não sustenta negócio nenhum, né? Você só saber tecnicamente aquilo, né? Não adianta. Então, vem uma série de outras necessidades que a gente não aprendeu na faculdade. E se a gente está a vida toda no CLT, também a gente não aprendeu. Mesmo que já tenha saído anos da faculdade, a gente não aprende isso no mercado. Não. No mercado convencional, né? Então, essa foi a primeira dificuldade. Na verdade... Ainda porque
é um aprendizado constante, né? Acho que não importa quanto tempo você tenha, o seu negócio tenha, se você acompanha ali movimento de mercado, se você acompanha o que está acontecendo no seu nicho, é um aprendizado todo dia, é um movimento novo todo dia. E cada vez que você evolui, um degrau diferente você vai subindo, são outros desafios que vão acontecendo. Né? Exato. Então, assim, é uma curva de aprendizagem constante e esses itens, esses tópicos que a gente não vê na faculdade, né? Que a gente não vê na faculdade ou no mercado como CLT, foram as principais, têm sido as principais, eu vou chamar de dificuldade, mas é o que são os desafios diários que a gente vai superando, né? Aí eu já coloco um gancho aqui para o expandir, né, que é um ambiente que a gente está ali com pessoas de diferentes mercados, com diferentes experiências, de negócios diferentes. Em momentos a gente tem contato com pessoas em momentos diferentes dentro do mercado. Isso ajuda, assim, muito, muito, né? Eu até comentei dessa questão de você sofrer, a gente tende a sofrer sozinho, né? Da jornada solitária do empreendedor. Sim. Que a gente vai vendo na prática, mas ter grupos como o Expandir, isso acaba amenizando um pouco essa dor, né? Essa dor solitária. Não, com certeza. Quando você vive o Expandir, você passa, você não tá mais só. Exato. Né? Exato. Tá todo mundo junto ali no mesmo barco, todo mundo torcendo um pelo outro. Uhum. Né? Não é raro, dentro do Expandir, a gente ficar mais felizes com os negócios que a gente gerou do que os negócios que a gente recebe. Uhum. Né? E isso eu sinto e vejo com muita alegria isso, porque é esse ambiente que eu esperava, né, criar lá no início do Expandir. Uhum. E ver isso na prática funcionando, acontecendo, isso me enche de muito orgulho, assim, que e principalmente quando eu vejo as empresas ali tendo resultado, né? Uhum. É muito bacana, assim, experiência pessoal, né? Assim, a gente, o campus que a gente precisa realmente estudar, continuar estudando, entendendo melhor, comercial, vendas. Então, dentro do Expandir, eu sei que é um ambiente que eu tenho pessoas lá que a gente pode recorrer, que a gente pode trocar ideia, que a gente pode compartilhar uma dor, né, uma dificuldade, um entrave, que a gente vai ter ali que a gente vai ter um apoio que a gente precisa para, de repente, destravar e seguir. Ô Elaine, qual foi o momento mais desafiador quando você fez essa transição aí? E como você aprendeu a lidar com essa responsabilidade, né? De estar em outro patamar. Saulo, acho que o momento assim, né, o divisor de águas mesmo, foi quando a gente formalizou o AD Passos, né? Como eu já tinha comentado, né? Diego já atendia, né? Já tinha alguns trabalhos como uma renda extra, né? De forma como autônomo, mas no momento que a gente formalizou, que a gente abriu o negócio de fato, que você começa a ter responsabilidades financeiras ali, que você começa a ter custos fixos para manter o seu negócio aberto, né? Isso para a gente foi um divisor de águas, né? De agora, né, tem que funcionar diferente. E aí um aprendizado nesse processo, Saulo, que por mais que seja no início, né, que seja um negócio ainda ali tomando corpo, ter pontos de planejamento, sabe? Você entender, você enxergar as suas despesas, os seus custos, você ter uma visão mínima do que está acontecendo no seu negócio, né? Você entender minimamente, ou no nosso caso a gente começou ali no momento, né? A gente começou a entender aspectos de contabilidade, né? Que é algo novo, né? Naquele momento Sim. Era algo novo para a gente. Então, essa parte do planejamento, você enxergar como é que o seu negócio ele de fato está girando ali nos bastidores, isso fez muita diferença para a gente. Nem todo empreendedor é empresário e vice-versa, mas deveria ser algo comum. Todo empreendedor ser empresário, entender o papel dele, vestir vestir essa capa, né, e entender de fato as nuances do negócio. Muitos empreendedores
Vou te falar, vou arriscar dizer aqui, eu não tenho um dado aqui, mas eu vou arriscar dizer que a maioria dos empreendedores não tem esse entendimento. E muitas vezes não chegam a lugar nenhum justamente por isso. Os caras são muito bons, os caras são visionários, são trabalhadores, realizadores, fazem. Só que muitas vezes todo o ganho vai pelo ralo porque ele não consegue compreender que a gestão é o que vai fazer a diferença, é o que vai fazer isso. E, de certa forma, Elaine, o Expandir, ele nasceu também para isso, né? Não é à toa que a gente tem, eu não sei se eu já falei no podcast aqui, não é à toa que a nossa marca é um guarda-chuva. Uhum. O guarda-chuva, ele representa proteção, acolhimento, segurança, conforto. E a ideia é que criar essa estrada muito mais pavimentada. E isso é natural quando a gente une mentes empreendedoras em um ambiente só. Uhum. Mentes empreendedoras que têm expertises diferentes. Naturalmente, você entrou no Expandir, você já tem um arcabouço de soluções. Não necessariamente você precisa contratar. Às vezes é um insight que a pessoa lhe dá ali, que está do seu lado ali, que diz assim, não faz isso não, faz desse jeito. Que muda o jogo completamente. E essa é a grande ideia e a grande questão do Expandir. Então assim, pessoal, para quem não conhece, quem está aí nos ouvindo, quer conhecer, venha fazer parte de uma reunião. Venha para uma reunião para que você possa entender, tá? Sergipe, nós temos 3 grupos. Salvador, temos 1. Estamos iniciando um em Lauro de Freitas também. E já estamos indo também para Maceió. Começa em breve também. O Expandir, ele foi criado dessa forma. E, inclusive, você que está nos assistindo, pedir licença aqui, Elaine, pouca gente que assiste é inscrito no canal. Então, assim, poxa, a gente está entregando esse valor para você aqui de graça. Você não pagou nada para estar aqui. Essa é a nossa missão também com o Expandicast. E, poxa, se inscreve, dá o like aí, né, para o YouTube entender o quão o conteúdo é relevante para outras pessoas que, assim como você está precisando desse conteúdo, né? Então, comenta também, manda pra galera, né? Exato. Compartilha, sai, aperta aí na setinha, no aviãozinho, eu não sei como é no YouTube, eu acho que é uma setinha, manda pra galera, manda pra geral, porque esse tipo de conteúdo é um conteúdo muito rico, né? O que a Elaine passou aqui, muitos empreendedores estão passando agora, nesse momento, que precisa ouvir o que ela tá dizendo. Exatamente. Né, Elaine? Exato. E aí a ideia, só para concluir, o Expandir a ideia era construir esse caminho melhor pavimentado do que inclusive eu tive. Uhum. Porque eu passei por todo esse sofrimento também. Né? E até hoje, né, de certa forma passo, mas agora é muito mais leve. Porque eu tenho ali, né, eu digo que a minha empresa hoje tem o maior conselho consultivo de especialistas que uma empresa possa ter. Porque eu tenho um Expandir. Exato. O calo apertou, eu ligo para uma pessoa que vai me atender muito bem, que é meu amigo, porque a gente tá ali, cria esse relacionamento, né? Perfeito, perfeito, Saulo. É um ambiente que a gente, com a nossa presença, né, assim, a gente vai criando vínculo com as pessoas. Sim. Né? É natural de você estar ali toda quarta, quinta, sexta, enfim, no seu dia de encontro, né? Você vai criando vínculos, você vai criando credibilidade, você vai criando confiança com as pessoas e isso é extremamente importante na nossa jornada. Sim, né? Você ter profissionais que você possa confiar. Sim. E aí eu estava falando da questão do processo, né? Como é que vocês atuam nas empresas ali, Elaine, em relação a isso? Por exemplo, eu tenho uma empresa, você trabalha lá, né? O Diego é engenheiro mecânico, você é engenheiro de processos, ou engenheiro de produção, engenheiro de produção, tem a parte de segurança do trabalho. Mas vamos lá. Segurança do trabalho, beleza. A gente muitas empresas já entendem, né? Mas, por exemplo, uma empresa, um escritório de advocacia, como é que seria você entrar ali para fazer um processo? Ou não, você não atende esse tipo de empresa? Que tipo de empresa você atende? Como é que você faz? É isso que eu quero entender. Saulo, dentro desse braço, né, na Depassos, voltado para consultoria de processos, né, mapeamento, otimização de processos, né, o que eu sempre falo todo negócio
tem processo. Qualquer negócio tem processo, né? Seja um salão de beleza, um consultório, uma clínica, um escritório, todo processo, todo negócio existe processo. E uma vez que exista um negócio aberto, né, e tendo um processo, a gente pode... Processo formal ou informal. Mas se ele está no informal, precisa formalizar. Exato. Porque aí ele cria a governança. Perfeito, perfeito. Foi um ponto que eu discuti, assim, em conversa, né, em reunião com clientes sobre isso, né, na nossa reunião inicial, né, para entender ali o contexto, a gente sentindo muita dificuldade nele em explicar o próprio processo dele, como é que a empresa dele funciona de tamanha desordem, né, ausência de clareza, né? Então, um ponto que a gente conversou foi exatamente isso. Sempre vai existir processo. O processo está ali, ele está acontecendo. Ele pode não estar organizado, né? Ele pode estar acontecendo de forma desordenada, que aí vai gerar retrabalho, vai gerar problemas relacionados a custos e etc. Mas ele sempre vai existir, né? Ele pode estar acontecendo de forma desorganizada. E aí é onde a gente entra, né? Seja em qualquer contexto, né? O primeiro contato com o cliente vai ser exatamente para entender como é que o que está acontecendo, como é que está ali o estado atual, né? O contexto atual dele, para a gente ver qual a melhor forma de trabalho, o que a gente pode fazer. Você imagine, eu acredito que você pega muito isso, né, no dia a dia. As pessoas, elas assumem riscos sem saber que estão assumindo-os. Muitas empresas, os processos que são estabelecidos, muitas vezes foi um funcionário que implementou da forma dele. Ou seja, se aquela pessoa não tiver mais lá, seja por qualquer um dos motivos, acabou. Exato. Ou ele vai ter que implementar, e aí muitas vezes causar estranheza para o seu cliente, causar estranheza para o fluxo interno, seja o que for, sei lá, não sei. E isso pode custar muito caro. Sem dúvida. Justamente porque não tem um profissional, né? Não contrata um profissional para mapear isso aí. Exatamente. As pessoas não conseguem entender, os empresários, né? Empreendedores, né? O empresário ele consegue, né? O cara que entende ele entende, né? Eu digo que existe duas diferenças, né? Do empreendedor e do empresário, né? O empresário, ele sabe a regra do jogo, ele joga muito bem, muitas vezes dentro das quatro linhas ali, ele domina tudo, mas às vezes não tem a visão do empreendedor. Ele não tem a visão de futuro, sim, ele não consegue, não é tão realizador, ele, né, não assume riscos assumir riscos dentro do empreendedorismo. Ele é necessário, claro que com o risco tem que ser controlado, obviamente, mas aí você precisa de técnica para isso. Já o empreendedor, ele é visionário, ele assume riscos até demais, né? Ele não calcula muitas vezes nada, sim, ele não tem esse controle que o empresário tem. Por isso que eu falo que esses dois espectros, eles precisam se encontrar. Né? Perfeito. E aí é onde entra isso, né? O empresário, ele entende. Muitas vezes ele já determinou o processo, ele já contratou uma empresa como a Depasa, por isso que funciona muito bem. Exato. Né? Mas o empreendedor não. E aí esse cara, ele precisa entender, ele não entende que é aquela analogia, né? O processo é como se ele tivesse... uma empresa sem processo é como se ele tivesse uma Ferrari na mão sem saber dirigir. Mas na hora que ele implementa o processo, meu amigo, ele tem a Ferrari com o melhor piloto para chegar melhor e mais rápido em qualquer lugar. Exato. É isso ou não? Ou eu tô falando besteira aqui? Não, exatamente, Saulo. E assim, a gente ainda vê muito isso, né? Os negócios, né? Os processos ali acontecendo por causa de uma pessoa específica que está ali dentro da empresa, né? Uma figura específica que está ali sustentando, tocando bumbo, fazendo o negócio rodar. Com muito boa vontade.
na sua maioria com muita boa vontade, querendo fazer a diferença. Exato, e tal, exato. E não é uma falha dele, né? Não. Porque ele tá ali Não. fazendo, ele tá ali tocando, ele tá direcionando, Não, sim. né? Ele sabe como é que acontece. É aquela pessoa que se dá um problema no fiscal, vão recorrer a ele, se dá um problema no comercial, vão atrás dele e por aí vai. Só que se aquela pessoa ela sair do contexto, né? Ela deixa de existir, aí isso vai causar uma perturbação ali sem tamanho. Não tem como o sistema não sentir no momento que uma pessoa dessa deixa de existir. E empresas quebram por conta disso. Exato. Empresas quebram por conta disso. E quem vai sentir mais, Saulo, esse tipo de quando acontece um movimento como esse, é o pequeno e o médio negócio. Né? Porque se a gente está falando de uma empresa que já está ali de certa forma estruturada, já está sólida, se a gente está falando de uma indústria, de uma produção de maior porte, vai aparecer alguém para ocupar aquele espaço mais rápido, né? Eles vão dar um jeito ali, as coisas acontecem numa velocidade muito mais rápida. Sim. Agora, quando a gente fala do pequeno e do médio negócio, ali é o caos, é instantâneo, né? É a pessoa que está num universo completamente diferente que ela vai ter que correr para atacar ali. É o dono que deveria estar no estratégico e volta pro operacional, abrindo outros mercados, né? Levando o nome da empresa para outros mercados. Ele vai voltar. Agora, no mercado imobiliário, né? A pessoa saiu da empresa, aí logo uma outra também saiu, o cara teve que assumir esse setor sem muita expertise. Ele disse, cara, eu precisava pegar tudo de novo. Aí já pegou um outro funcionário, já deslocou, né? E aí começa, porque a outra saiu, ele agora teve que assumir. E aí fica nessa situação, né? Beleza, precisa contratar, ele entende isso, mas contratar nem sempre é rápido. Quando contrata, não sei se o caso dele, né? Mas se não tiver um processo bem estabelecido, aí, meu amigo, a pessoa que vem com um processo muitas vezes todo desalinhado com aquela empresa, ela vai, né? Exato. A acontecer, vai trazer, na verdade, muitas vezes um problema para aquela empresa que ela está vindo. E aí eu já vou enganchar numa outra pergunta, talvez colocando você no saia justa, me perdoe se for o caso, né? Que a intenção não é essa. Elaine, vamos pegar esse cenário. Mercado imobiliário, uma imobiliária. Se você chega numa imobiliária para fazer os processos dessa empresa, esses processos são altamente replicáveis para outra empresa do mesmo segmento? Não necessariamente. Eu acredito que provavelmente não, né? Porque as empresas, por mais que sejam no mesmo ramo, internamente as coisas acontecem de forma diferente. Exato, a gente tem que entender como é que cada uma está ali, né? Como é o contexto de cada empresa, ainda que no mesmo segmento, mas tem que entender como é que elas estão posicionadas ali, né, no mercado, como é que internamente as áreas se conversam, e aí é particular de cada negócio, né? Ainda que a gente esteja falando de mesmo segmento. O resultado pode ser bem parecido, né? Os resultados são parecidos, mas eu acredito que os processos são extremamente existe, assim, Saulo, e aí falando de um mesmo segmento, a gente entende que existem boas práticas que, enfim, você está dando um exemplo aí de um mercado imobiliário, mas de repente pode ser de uma confeitaria, pode ser de uma empresa, de uma fábrica de massas, enfim, que estejam ali num contexto semelhante, né, e que existam boas práticas em uma que a gente consiga ali, entendendo o contexto da outra, que a gente possa compartilhar. Mas de fazer um Ctrl-C, Ctrl-V ali há um risco. Então não, né? adianta colocar no ChatGPT agora, nesse momento, entendeu? Você, espertalhão, acha que vai lá no ChatGPT, vai dizer, ChatGPT, cria os processos da empresa, do segmento tal. Não vai funcionar, tá bom? Não dá. Chupa você aí. Não, brincadeira. Não, calma. Não. Então, assim, Elaine, mas é bom que você diga isso. É muito importante você dizer isso. Que você falando aqui, ficou isso na minha cabeça. Eu digo, porra, eu imaginava que não, mas eu precisava entender isso. O que
A gente pode ir nessa linha assim de replicar, Saulo, e até por isso que a gente fala em padronização de processos, né? Porque eu consigo escalar, eu consigo colocar de repente uma outra unidade, uma empresa X, né? Ela vai abrir uma outra unidade, né? E a gente precisa fazer ali essa parte de estruturação de processos nessa outra unidade. Se eu já tenho essa primeira aqui, né? Essa matriz com os processos definidos, né? Os fluxos mapeados, cada área entendendo os seus papéis e responsabilidades, né? Essa outra aqui, se a ideia é que ela funcione como uma segunda unidade, a gente tende a fazer esse processo de transição de forma mais rápida, porque o que eu faço, a forma que eu opero aqui, eu quero que ela opere aqui, né? Então, existe esse contexto também. Estava ouvindo o podcast da Dani, e ela fala sobre ficha técnica, né? Que foi algo que ela usou nesse momento de escalar, de trazer do interior para Aracaju. Então, para passar para deixar de depender somente dela, porque ela quer escalar, ela quer vender mais, ela quer ir para lugares diferentes. Exato. Não pode, tem que ter um padrão, tem que ter uma receita. Um processo dentro da empresa. Perfeito, né? Eu fico até vendo as edições aqui, e não importa se é a Débora falando de direito, se é o Rafael falando de arquitetura, a Dani falando de confeitaria, a gente sempre vê ali, no compartilhamento das histórias, a gente sempre vê a importância de ter processos definidos. Com certeza. Né? Então, o fato de ter o padrão definido, isso facilita muito esse momento de avançar no mercado. Sem processo, uma empresa não existe, né? Talvez inconscientemente as pessoas acreditam que, não, aqui eu faço do meu jeito, mas é um processo. Você faz dentro de um processo. Exato. Talvez e provavelmente você está fazendo um processo talvez menos eficiente e eficaz. Saulo, poderia ser melhor. Ela pode até existir, mas ela vai existir em meio ao caos. Não tem alternativa, né? Vai ser o apagar incêndio o tempo todo, vai ser a pessoa que deveria estar ali numa posição estratégica, ela vai estar no operacional o tempo todo. E o que mais tem, Dani, é donos de empresas que, como eu falei, existe um processo ali que ele faz, mas está na cabeça dele. Quando ele precisa contratar, é um problema, porque ele não consegue passar, porque ele não tem... É ele que faz aquilo ali o tempo todo, ele não consegue processualizar as tarefas, ele não consegue. Entende? Então, assim, perfeito. Meu amigo, se você está na situação, você precisa o quanto antes fazer, senão você não escala. Exato. Como é que você cresce uma empresa sem pessoas? Exato. Como é que você contrata pessoas se não tem processo? Tá deixando de ganhar dinheiro, Saulo, não tem. Com certeza, vai fazer, cada um vai fazer de um jeito, aí assim, depois não reclama que tá fazendo errado. O cara tá fazendo errado. Não, ele não tá fazendo, ele tá fazendo o processo dele. E não o seu. Né? Perfeito. Não é isso? Perfeito. Bom, se você tá falando que tá certo, tá certo. É exatamente isso. A gente tá com um cliente agora, Saulo, que a gente está iniciando o trabalho com ele e a gente está muito nesse contexto, assim, sabe? O negócio dele já está girando há muitos anos, né? Não é uma empresa nova, mas eles operam em meio a essas dificuldades, sabe? De não entender, de não ter de forma clara como é que as coisas estão acontecendo, de estar o tempo todo ali tendo que sair do estratégico e socorrer ali o comercial. Apagar incêndio, né? O famoso apagar incêndio. O apagar incêndio, de socorrer o operacional. Então, e eles sentem de forma muito clara essa dor da desordem, né? Então, a gente está iniciando um trabalho muito legal com eles, que a gente sabe que é a dor de muitos, não é algo pontual no mercado, né? Pequeno e médio negócio, né, vai crescendo, vai tomando corpo, a engrenagem vai girando, né? As coisas estão acontecendo, e aí a preocupação em colocar essa ordem na casa, eles passam a dar somente quando isso tá gritante, né? Eles já estão ali sem dormir, né? O dono do negócio já está sem dormir e ele sente que ele precisa dar um passo para trás. Isso pode ser diferente, não precisa esperar parar de dormir para buscar ali uma ordem. Inclusive, Elaine, você está abrindo trazendo algumas chaves aqui, trazendo alguns insights
para mim, pro Expandir, inclusive. Que esse ano do Expandir foi um ano muito disso. Da gente dar um passo atrás, porque a coisa estava escalando de um jeito que a gente ia perder a mão. Por exemplo, a gente está numa fase hoje de montar os playbooks. Isso é processualizar cada função ali dentro, sim. fazer. É um jeito, né? Talvez não. Vai chegar um momento que a gente vai precisar dar de passo. Dizer assim, Elaine, vem cá, revisa isso aqui, implementa coisa nova. A gente vai precisar, né? Eu sempre falo, né? Uma empresa ela tem que iniciar, e eu já vou fazer outra pergunta sobre isso. Ela tem que iniciar sabendo que ela vai ter alguns check-ins para passar. E esses check-ins são contratar profissionais, né, gabaritados para aquela função. Então, por exemplo, quando a gente começou na cara e na coragem, fazendo, saindo da cabeça. Hoje no almoço, né, o Ivandro já teve aqui nesse podcast, a gente falando de perfis, né? Que o meu perfil é um, do Ivandro é outro, do Ivandro tem que estar tudo mais do jeito, né, muito certo e aí eu falando, né, pá, Ivandro, se fosse por Ivandro, Expandir até hoje não tinha começado, né? Eu fiquei brincando com ele, obviamente, né? É um cara que me ajuda muito, um cara que é muito parceiro, né? Às vezes eu ligo pra ele, Ivandro, cara, tô com esse problema aqui e tal, e ele é o contraponto. E a gente chegou até nessa conclusão, né, que Ivandro é o meu freio, né, e eu sou o acelerador dele. E isso é importantíssimo. Só que assim, a gente precisava começar, né? Enfim, sim, aí esses processos que eu tava falando, né, do check-ins ali. Então, mas a gente começou sabendo, né, que naquele ponto a gente precisava de uma boa contabilidade, depois a gente precisava de um bom marketing, depois a gente precisava de isso, e vai chegar um momento que a gente precisa de uma empresa, né, e obviamente a gente já sabe que é de passos, né, para poder a gente fazer esses processos internos funcionarem melhor. É exatamente isso, Saulo. A gente entende que principalmente no início de um negócio, existem prioridades, né? O recurso financeiro ele está ali planejado para ser alocado de forma tendo uma priorização, né? Então, para fazer girar, para começar a vender, para gerar receita, né? Então, esse início a gente entende que é para botar a cara, né, no mercado e começar a fazer o negócio girar. Mas precisa se ter ali, claro, exatamente como você está falando, que tem um momento logo à frente que, se não for dada atenção, as coisas vão travar. E eu acho que você falou a palavra certa, logo à frente. E é onde eu disse que ia elencar uma pergunta, né? Porque não pode demorar. Não pode demorar. Isso tem que entrar. E pelo que eu vejo lá, não é algo que seja caro de implementar. Na verdade, é muito acessível para implementar isso aí, para contratar vocês e implementar isso aí. Então, assim, não tem justificativa a pessoa não fazer. Exato. E aí a pergunta que eu queria fazer, né, é o seguinte: qual é mais fácil implementar isso numa empresa que está iniciando ou numa empresa que já está rodando, né? E aí, de novo, fazendo um paralelo, uma empresa de pequeno porte e uma empresa de porte maior. Qual é mais fácil? Saulo, eu acho que existem, assim, na minha visão, existem aspectos aí que a gente leva em consideração que são diferentes e que, para mim, tem um fator aí que vai influenciar muito, que é um fator que está presente tanto no pequeno quanto no grande, né, na grande empresa, no grande negócio, que está relacionado à cultura de quem está fazendo o negócio, de quem está patrocinando esse serviço, essa consultoria, né? Eu já vi em contextos diferentes, né? Por mais que exista esse trabalho acontecendo, quem está patrocinando, não só, quando eu falo patrocínio, eu não falo só o financeiro, eu falo o apoio, eu falo o envolvimento, né? O entendimento de que eu estou trazendo este serviço, mas eu estou trazendo só por uma obrigação, sabe? Eu estou trazendo porque outras empresas estão fazendo, né? Eu estou trazendo por motivos que não são sólidos o suficiente para fazer o trabalho fluir da forma que ele tem que fluir. O porquê fraco, né? Aquela história, de novo, o porquê é forte e o como fica leve.
Mas o contrário também, quando o porquê ele não tem, né, consistência, aí, minha amiga, aí o como fica difícil. Talvez num negócio menor, teoricamente a gente tem ali um recurso financeiro mais restrito, a gente vê cenários em que o caixa precisa girar, o dinheiro precisa entrar, e isso não tem margem para desperdício, não tem margem para erro, né? Talvez diferente de um grande negócio, de uma empresa maior que já esteja num momento diferente. Exato. Não que por ser um negócio grande a gente sabe, não é que enfim, a visão do dinheiro ela muda, não. Né? Mas a relevância talvez dada a esse tipo de processo, e aí eu volto, como eu comentei, para mim ela está muito mais atrelada a uma questão de importância e entendimento desse processo dentro do seu negócio. É isso, e não ao porte da empresa. Me conta aqui, eu quero um conselho seu, para quem está iniciando, né, que está ainda pequeno, né? O que deveria e por onde deveria começar? Para quem está começando, Saulo, existem aspectos simples, aspectos fáceis que a gente precisa trazer para o nosso negócio, mesmo que eu não faça um investimento nisso, né? Num serviço externo. Eu tenho que entender o que é importante eu medir no meu negócio. As KPIs. Exato. Né? Quando o negócio vai tomando corpo, né, o processo vai ficando mais robusto, existem pontos diferentes que a gente vai medir, existem processos diferentes que a gente vai medir, mas no início de um negócio... Tem uma frase, eu acho que é do Peter Drucker, né, que fala que o que você não pode medir, você não pode gerenciar. Exato, né? Exato. É sobre isso? É isso. Então, talvez não sair procurando pontos diferentes que eu vou colocar um indicador, mas o que é importante para mim? Estou começando o meu negócio, né? Estou começando a minha operação, o que eu tenho que medir? Eu tenho que medir por dia, isso vai variar muito de acordo com a natureza da operação, mas eu tenho que medir por dia, eu tenho uma operação, eu tenho um serviço, um produto ali que gira muito do dia, então no dia eu preciso medir, na semana, né? Eu tenho que analisar, mas... Vendas, produção, financeiro, tudo tem... eu tenho pontos de medição importantíssimos para um negócio, mesmo que seja um pequeno negócio começando. Então, eu tenho que analisar o que eu tenho que medir, né? Eu tenho que saber o que eu busco no final do mês, né? Eu estou falando no final do mês, mas claro, a gente precisa medir intervalos curtos. Eu não posso esperar chegar ao final do mês para entender que, não fiz o que eu precisava fazer para fechar a conta, né? Mas eu tenho que saber onde é que eu quero chegar, né? Quanto qual a venda, quantas vendas eu preciso fazer, quantos clientes eu preciso alcançar no mês para chegar na venda que eu tenho que fazer, né? Em relação a esses pontos de medição, né? E saber onde eu quero chegar, Saulo. E aí, para fechar, né, como eu comentei, é muito natural que não se faça um investimento no início ali mesmo do negócio, mas eu posso, em paralelo, né, até porque no início do negócio, o dono do negócio ele é o comercial, ele é vendas, ele é operação, né, ele faz tudo. Então, eu posso ir ali num bloco de notas, num caderno, qualquer coisa, e anotando quais são as etapas básicas, quais são as atividades básicas do meu processo de comercial. Como é que eu chego lá no meu cliente, como é que eu aciono, como é que eu ligo, né? O que é que eu tenho que fazer, quantos eu tenho que ligar por dia, né? Enfim, eu posso ir anotando isso para no momento certo eu já ter alguma coisa esboçada ali de começar a dar corpo para esses processos. Qual desses pontos que você falou faz mais falta em pequenas empresas? Saulo, na minha visão, é a ausência de ter essa gestão, essa medição de como é que está o negócio, né? Você falou até pontos diferentes, né? Mas que são extremamente importantes. Eu acho que as pessoas começam muito na emoção, né? No sonho de fazer e tal, mas tem essa parte
prática que precisa acontecer nos bastidores, né? Eu não posso só começar ali na empolgação de que eu vou fazer o meu sonho dar certo, né? Tem números por trás que a gente precisa acompanhar. Fazendo analogia aqui, me corrija também, se eu estiver errado. É como, né? Tem gente que vive ali, né? A sua empresa, né? Não fazendo analogia a um barco ali, fica à deriva. Para onde? E aí, geralmente, são esses que reclamam, né? Quem tá no governo, né? Porque fulano coloca a culpa geralmente em fatores externos. E tem aqueles que saem para velejar. O que sai para velejar é o que tá medindo o vento o tempo todo. Para onde o vento tá soprando, né? Então eu realinho minha vela para cá. O vento mudou, eu realinho minha vela para cá. Esse ele sempre continua, sempre está progredindo. Isso. Porque ele, né, é o papel ativo, exato, dentro da empresa dele que faz a coisa acontecer. Esse que entende isso, geralmente ele não fica reclamando de fatores externos, né? Vida, céu, não tem azar, tempo para isso. Não tem tempo para isso, porque ele tá medindo, ele sabe para onde ele vai levar. E aí, por mais que ele não tenha técnica, ele vai buscar a técnica. Por mais que ele não tenha técnica ou não queira buscar técnica, ele vai buscar pessoas que têm técnica para auxiliar ele. Perfeito. E aí o empreendedor, ele precisa ter esses entendimentos. Perfeito. E o Expandcast, a gente bate muito nisso porque as pessoas precisam sair do amadorismo. Exato. É por isso que eu falo do indicador, né? De ter uma forma de medição que um dos pontos mais importantes para quem está começando, né? Seja da forma mais simples que for, né? Da forma mais básica, ainda que seja no papel, todo dia anotando lá, vendi, não vendi, vendi, não vendi, né? Tem que ter uma forma de controle, porque é isso, indicador é norte, né? Indicador é direcionamento, né? Se eu tô vendo que eu não cheguei, que eu não vou chegar, né? Eu já tenho que, como você está falando, tenho que ir atrás de quem vai me ajudar, né? Como é que eu vou resolver isso aqui para chegar onde o meu indicador está mostrando que eu não estou chegando. E aí entra também, né, as outras questões ali da de passos, né? Que a gente acabou não falando, ficamos presos aí no processo. Porque, na verdade, se a gente for falar tudo, a gente precisa passar 2 dias aqui conversando. Fica o podcast só falando desse tema. Exato, mas aí tem essa parte de processo, tem a parte da engenharia mecânica lá. E o que é que você faz na engenharia mecânica? O que é que a De Passos faz? De engenharia mecânica, hoje a gente atua na parte de inspeções e laudos técnicos. Existe uma série de demandas quando a gente fala de laudos técnicos, né, voltados a projeto de climatização, máquinas e equipamentos. Você fala projeto de climatização, câmara fria. Câmara fria, salas comerciais, a gente tem tido bastante demanda nesse sentido, né, salas comerciais, e a gente tem visto um movimento crescente na cidade, né, de muitas. Me explica isso. Salas comerciais, né, prédios comerciais, né, operarem, funcionarem, dependendo do tamanho dessas salas, existe uma obrigatoriedade para que tenha um projeto de climatização, mostrando, indicando lá qual é o equipamento que tem que ser instalado, quais são as... dimensionar... o dimensionamento, exatamente. Entendi. E eu não sabia que a De Passos fazia isso. A gente faz também projetos mecânicos, projetos de climatização, projetos mecânicos diversos, atendendo indústria da construção civil, né, indústrias de pequeno, médio e grande porte, a parte de laudos e aí tem o braço de engenharia de segurança do trabalho também. De forma geral, o nosso foco dentro de engenharia de segurança é com treinamentos de normas regulamentadoras, né? Hoje a gente tem voltado a nossa atuação dentro da engenharia de segurança para essa parte de treinamentos. E para quem não sabe, né, uma parte muito importante dentro da empresa, até porque as sanções, né, elas são duras. Exato. Né, podendo ali iniciar ali, né, uma multa de 400 e poucos reais até mais de 40 mil altíssimo. Ali por CPF. Então, altíssimo. Assim, isso quebra uma empresa, né? Exato. E, obviamente, né, precisa ter, né? Se você tem um funcionário, principalmente, né, não só ele, mas principalmente aqueles que trabalham expostos ao risco, precisa ter. Exato. Né, esses treinamentos, precisa ter... Um dia desse eu tava vendo, sabe o que? Cara, eu fiquei aflito com aquele negócio. Obviamente, né, não sei a De Passos se tem, mas
os caras fazendo treinamento de... Pessoal que opera em plataforma, dentro do equipamento, parecendo um helicóptero, né? Simulando a queda do helicóptero na água. Cara, eu vendo aquilo ali já tava me faltando ar, né? A galera se soltando ali dentro. Cara, mesmo, que loucura. Vocês são malucos, viu? Você já fez esse tipo de coisa ou não? Não, eu não. Quer ir não, Elaine? Não, quero não. Botar você lá. Não gosto não dessa emoção. É bom. Não. É bom. Só vendo mesmo. Elaine, a gente tá se encaminhando aqui pro final, né? Como eu falei, a gente vai precisar voltar, porque ficamos com vários assuntos aqui na mesa. Tem assunto, tem muita coisa. Tem muito assunto. Me fala a visão de futuro de vocês, né? Como é que a De Passos, de fato, né? Falando de expandir, né? Quais são os planos de expansão ali da De Passos, né? Quais áreas vocês pretendem atuar, né? Como vocês pretendem ajudar ainda mais empresas, né? Saulo, tem assim 2 campos, né? O de consultoria, o consultoria voltado à padronização e otimização de processos, que a gente seguir com essa linha de trabalho e avançar para segmentos diferentes no mercado. E a outra frente que a gente tem foco aí já no nosso plano para 2016 é aumentar a nossa atuação voltada a projetos mecânicos, principalmente dentro de indústrias, né? É um campo assim que a gente tem bastante know-how, né? A gente tanto eu quanto o Diego, né? Diego como engenheiro mecânico, ele iniciou na verdade na área de segurança do trabalho e logo depois entrou na área de engenharia mecânica, então ele tem uma experiência assim absurda conduzindo projetos de engenharia mecânica. Então é um campo que a gente, para 2026, a gente tem um foco especial aí para aumentar a nossa participação. Top. Meta ainda para 2025. Trazer Diego para Expandir, pra ele vir conhecer aqui o Expandir. Excelente. Uma reunião, viu, Diego? Olha, tá convidado, viu, Diego? Excelente. Eu sei que você é um bom corredor, mas não corre dessa não, viu? Não vá correr não, até porque eu quero conhecer, né, o Diego, né? Com você certeza, fala, eu vejo o pessoal falando muito bem, né? Quem conhece ele fala muito bem dele, né? Então, Diego, preciso conhecer você também, né? E quando ele encontrar com você, ele vai colocar aí a meta para você da planilha verde, viu, Saulo? Ixi, Diego, então vamos deixar para 2026 esse negócio, Diego. Não venha 2025 não, Diego. Não, brincadeira, vamos lá. Eu quero bater um papo com você. Elaine, pra gente fechar com chave de ouro, antes um pouquinho disso, a gente cometemos uma falha, um ato falho aqui nesse podcast. Viu, John? John vai se encarregar disso ali. É o quê? Contatos da De Passos. O pessoal que assistiu esse podcast disse assim, caramba, agora eu preciso contratar a De Passos, preciso contratar o Diego, preciso contratar a Elaine, quero eles dentro da minha empresa. Ótimo. Como é que chega até vocês? Através do nosso Instagram, @DePassosEngenharia. Peraí. @DePassos, PASSOS. Isso. Engenharia, tudo junto? Tudo junto. Pronto. Então, tá aí. Entrando lá no nosso Instagram, segue a gente, tem lá todos os nossos contatos, WhatsApp, celular, pode mandar o direct lá também que a gente atende, a gente está atento lá também. Então, qualquer coisa, tem lá na nossa página todos os nossos contatos. Quem chegou até aqui facilmente. Agora, tira aí uma selfie e marca De Passos e marca Expandir também. Excelente. Combinado? Muito bom. Estamos combinados, né? Então pronto, marca a Elaine, marca a Expandicast que nós vamos repostar, fechou? Ótimo, isso aí. Vamos repostar ou não vamos? Vamos, com certeza. Embora, então pronto, então repostado. Elaine, agora sim pra gente fechar, que mensagem você deixaria para quem está começando agora e ainda está tentando equilibrar essa coragem, medo e responsabilidade? Vamos lá, estejam certos da decisão de empreender, né? Porque não adianta dar esse passo na dúvida, né? Vou fazer como um plano B aqui, não estejam certos da decisão. E uma vez tomada a decisão, né, a gente comentou sobre diversos pontos importantes aqui hoje, né? De planejamento, de ter claro quais são os próximos passos, o que eu quero fazer, como eu vou medir a minha evolução. Então, aqui foi um roteiro, né, que a gente um roteiro que a gente deixou. Mas é isso, Saulo. Ou seja, para quem quer empreender,
primeiro passo de todos, me permita dizer, é assistir esse podcast. Sem dúvida. Porque aí já vai ter um roteiro. Com né? certeza. Abriu a empresa, cresceu, contrata de passos, né? Para que você possa crescer ainda mais com eficiência e eficácia. Exatamente, de forma organizada e sustentando Consistente, aí. né? Exatamente. Eu mandei uma mensagem. Ah, não, mas não foi no grupo de vocês, não, essa semana. Sobre a consistência, né? Consistência é o que leva você a ser bem sucedido, seja em qualquer área. Uhum. Por exemplo, você já viu alguém que faz triatlon bem sucedido, performando, que não tem consistência? Não dá. Você não vai. conhece algum empresário de sucesso sem consistência? Nenhuma área da vida. Não dá. Se você quer ter consistência, jogador de futebol tem que ter consistência. Qualquer área da sua vida, se não tiver consistência, se não tiver constância no que você está fazendo, que são duas coisas diferentes, mas enfim, consistência e constância, se não tiver isso, não vai pra frente. não vai para frente, não vai. chega a lugar nenhum, ou pelo menos não vai chegar em nenhum lugar relevante. Exatamente. Não é isso? Vida curta, né? Vida curta, exatamente. A jornada acaba encurtando. Vida curta ou medíocre. E aí medíocre, né? Para quem não entende o que é medíocre, medíocre está ligado ao médio. Exato. Quem está mediano. Perfeito. Então ali não tô, pelo amor de Deus, agredindo ninguém, mas fica ali numa vida média. E aí, sinceramente, nós não nascemos para ter uma vida média, né, Elaine? Não, senhor. Não, senhor. Isso mesmo. Então, pessoal, podcast massa aqui com a Elaine. Elaine, Muito obrigado. bom. Eu que agradeço, Foi top Saulo. demais. Foi ótimo. Tá? Inclusive, a gente vai ter que deixar marcado aqui os demais, que tem muita pergunta que eu preciso fazer para você. Viu, Elaine? Então, assim, pessoal, até mais. Lembre-se, não sai ainda aí, não. Se inscreva, ative as notificações, curta, comente, compartilhe, mande pra galera. E jamais se esqueça que toda quarta-feira, às 20 horas, sai um novo episódio. E esses episódios são pensados para ajudar vocês aí. Então, vamos embora. Expandicast. Simbora. Quando fundei o Expandi, meu propósito era claro: criar uma rede onde as conexões fossem mais que negócios, fossem transformações reais. Em cada encontro, cada ideia compartilhada fortalece a nossa missão de crescer juntos, como empresários e como pessoas. No Expandi, as oportunidades surgem a partir das conexões. Não estamos apenas criando negócios, estamos construindo legados. Expandi Network, conectando pessoas, impulsionando negócios e transformando vidas.